pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gostaria de saber se o som tá bom, se a imagem tá boa. Vamos dando feedback aí pra nós, tá? Hoje nós vamos falar sobre descobrindo a doença de Parkinson com a doutora Mariana Moscovici. E esse mês de abril, que é o mês de conscientização da doença de Parkinson, nós vamos ler o livro todinho com vocês, entendeu? Isso, Júnior, muito obrigada. Nós vamos ler o livro todinho com vocês, junto com a Mariana Moscovici. Então, quem já adquiriu o livro e tem alguma dúvida, fica ligado para sanar essas dúvidas. E quem ainda não adquiriu e quiser adquirir, é muito bom, é muito detalhado, tá? Fala alguma coisa, André, para eles verem se sua voz tá saindo, que eu falo alto, você fala mais baixo. Estão ouvindo? Bom dia, pessoal. E é isso aí, a gente vai conversar com a doutora Mariana hoje, em comemoração ao mês de conscientização da doença de Parkinson. Comemoração, André? Lógico. Gente pode falar em comemoração? Lógico, deve falar. Todo mundo pensa só em doença, não. A gente tem que comemorar, sim. Mas comemorar o quê? A doença? Não. Muito direito adquirido. Comemorar por estar vivo, né? Que passou a pandemia aí e nós somos privilegiados de estar vivo. Porque milhões de pessoas morreram no mundo inteiro aí, a gente tá Parkinsonianos conhecidos que nos entristeceu muito, né? Então a gente tem que comemorar sim, celebrar sim esse dia. Oi, a doutora tá do lado de cá já. Bom dia, doutora. Oi, tem que te dar o mudo. Tá ouvindo agora? Tá mudo aqui? Ah, beleza. Bom. Tá com delay? E no Instagram? No Instagram também tá lá, a doutora tá entrando. Peraí, deixa eu só. Então, enquanto a doutora entra no Instagram, eu quero falar mais alguma coisa além do livro, que é muito especial do mês. Olha isso aqui. Estão vendo o ar-condicionado? Nós não estamos morrendo aqui enquanto fazemos a live. E eu quero agradecer a participação, a contribuição de todos. Muitas pessoas não puderam contribuir, mas compartilharam a vaquinha. Então, assim, eu quero agradecer demais todo mundo, quem pôde, quem não pôde contribuir, tá bom? Só o fato de vocês estar com a gente é muita coisa, é muito motivo pra gente continuar. A doutora Mariana já tá entrando no Instagram, já estamos no YouTube. Quem quiser ir pro YouTube, maravilha. Quem quiser continuar aí no Instagram também, tá bom? Então, a gente tá falando de comemorar, né? Gente, e temos o Dia Mundial da Doença de Parkinson. Alguém lutou muito por isso. E tem a nossa superação diária que a gente deve comemorar. Sim. E tem doutoras maravilhosas, como a doutora Mariana Moscovici. Muito bem-vinda! Olá, pessoal. Tô aqui. Ops! Agora foi. Tá aqui, tava terminando de arrumar aqui o telefone para estar em todos os canais junto com vocês. Maravilha. Doutora, como é que tá o áudio aí? Tá voltando? Tá dando Tá perfeito aqui. A gente tá entrando agora no YouTube. Então agora entrou em tudo. Eu acho que não tá dando delay. O pessoal tem que falar aí se tá dando delay ou não, mas eu acho que tá tudo certo. Pessoal, como é que tá no YouTube? Bom dia, gente, tá tudo bem? Instagram, Bom acho que dia, tá tudo Bruno. certo aí. Brunão, Beleza. show de bola. A gente Eu tô vai ouvindo tá vocês olhando super aqui bem. e olhando ali. Perfeito. Só tentando colocar aqui o Beleza. celular. O celular que tá. Tá. Mas podemos começar. Fica tranquila. Outra coisa que
Ah, tá. Doutora, a gente está falando do mês de conscientização da doença de Parkinson e eu quero lembrar o pessoal de Blumenau, um mega evento que vai ter lá, né? Vai falar sobre a conscientizar sobre a doença de Parkinson e nós vamos ter lá. Vai ser muito legal. Então, quem puder ir também, gente, vá, não perca a oportunidade de estar lá, vai ser muito bom, tá? Ô, doutora, o Bruno falou que o seu vídeo está dando freezing. Não, porque eu tava mexendo aqui, o do Instagram, né? Agora eu acho que foi, né, Bruno? Aham. É que eu tava aqui tentando resolver aqui o celular. Veja aí, Bruno, se deu certo. Bruno, dá uma olhadinha. Eu acho que tá tudo bem, né, pessoal? Só deixa nenhum ok se estão ouvindo a gente bem aqui no Instagram. Eu acho que no canal do YouTube e no Facebook tá correndo bem. Podemos começar, então. Primeiro eu queria agradecer, né, como sempre, Vanessa, André, pelo convite de a gente estar conversando sobre a doença de Parkinson. A gente sabe que é o mês, né, da conscientização e o mês de abril que atrai todas as atenções para a doença de Parkinson, mas ao meu ver a gente tem que falar todos os dias do ano e eu acho que vocês trazem essa informação e passam toda essa informação com uma certa leveza no dia a dia e vocês ajudam muitas pessoas. Então, não é só esse mês, apesar desse mês chamar mais atenção, mas eu acho que são todos os meses do ano e quanto mais informação a gente passar, menos preconceito a gente vai ter. Então, realmente, parabéns a vocês e muito obrigada pelo convite para participar dessa live hoje. Obrigada. Eu estava comentando com o pessoal que esse mês nós vamos estar debulhando as informações do nosso livro. Tá com o meu aqui também, eu também tenho então, um. Então, quem tem, se tiver dúvidas, entre, pergunte. Quem não tem, adquira, porque é muito importante. É uma bíblia, é um livro de cabeceira, tá? Quem tem, não é portador, mas tem o portador na família, né? O cuidador. Quem quer entender de doença de Parkinson? Exato. Eu achei bem legal. Então, vamos lá. Vamos. Só um comentário que o pessoal vive me dando feedback, né? Desculpa. Eu acho bem legal assim, o feedback de vocês. Claro que agora, sempre que eu leio alguma parte, eu falo, putz, devia ter escrito diferente, sabe? E é sempre assim, né? Sempre que eu leio, eu acho que eu deveria ter escrito algo mais, ou uma coisa diferente. Mas realmente eu acho que o feedback, se a gente ficar, né, enfim, se eu ficasse muito em cima de escrever tudo certo, tudo perfeito, de todas as maneiras, acho que esse livro nunca sairia. Sim. Então, eu sou a favor do feito antes que o perfeito. Mas o que eu queria falar é que eu tenho recebido vários, muito feedback aí de todos vocês, pacientes, familiares que têm adquirido o livro. E o que me falaram, que eu acho muito bacana, é que seria um livro realmente de consulta, né? Quando eu fiz o livro, a ideia era que o pessoal lesse inteiro. Mas eu falo, não, eu sou de consulta. Eu pego, eu vejo, deixo ele na cabeceira. Tenho dúvida de exercício? Eu vou lá e leio o capítulo de exercício. Tenho dúvida de alimentação? Vou lá e vou só naquilo. Então, eu acho bem legal que às vezes você vai só na pergunta que você quer ser respondida. Às vezes, muitos me falam, meu médico nunca me responde, né? Não responde meu WhatsApp, eu não consigo falar. Pô, eu vou lá na pergunta tal e tá lá a pergunta e resolve o meu problema, né? Então, realmente, eu fico muito feliz que seja um livro de cabeceira, seja um livro de consulta. E claro que ainda vão ter muitas outras perguntas, né? E quem sabe vem do 100 ao 200, do 200 ao 300, e assim a gente segue respondendo todas as perguntas de vocês. E é o primeiro de muitos, né? Descobrindo Parkinson, sei lá. O primeiro diário. Essa é a ideia. Agora que eu sempre falo, a linguagem dele está muito simples. A gente vai ver artigo na internet, está muito difícil de entender, às vezes. A linguagem dele está muito do povão, mas é pra gente. E é isso aí, porque a gente como médico, né? A literatura médica, quem é médico consegue se informar em diversas fontes. Tem muitos artigos em inglês, tem muitos artigos que a gente tem acesso que os pacientes não sabem, né? Obviamente. Acesso a alguns sites e algumas fontes extremamente médicas, com termos médicos, que é o que o médico deve saber.
Mas a ideia não é essa, porque eu falo que o médico sabe aonde procurar a fonte, o médico sabe aonde ir para ter aquela informação, mas o paciente não, o paciente fica perdido e muitas vezes o paciente que fala português. Porque em inglês a gente tem algumas fontes de sites e de instituições que são bem confiáveis, mas é tudo em inglês. Então, por isso a ideia realmente de trazer uma fonte de informação em português para que os pacientes possam ver. E não só está no livro, como também você pode baixar, né, o e-book, PDF, né, metade do preço do livro e ter ele online. Então dá para em Kindle ou realmente online para poder ver de um acesso mais rápido, às vezes alguma pergunta que você pode ver no seu celular. Então também está disponível em PDF e em formato Kindle para quem precisar. Maravilha. Então vamos lá. O livro, ele possui 10 capítulos, né? Isso. 10 capítulos. Então nós vamos estar tratando de 2 capítulos por live, tá bom? Show. De uma maneira rápida, porque eu não tenho tempo. Mas e vocês podem fazer as perguntas também. Eu acho que as minhas perguntas aqui no Instagram, elas deram um freezing, como você falou. Acho que talvez porque eu travei, elas travaram. Eu não tô vendo ninguém entrar, não tô vendo... não consigo ver as perguntas. Então, se o pessoal tiver perguntas, vocês leem para mim, tá? Se o pessoal tiver perguntas... O YouTube tá dando eco. O áudio do YouTube tá dando eco. Algum deles você tem que pôr no mudo, é. No fone, né? Um fica com o fone e outro fica no mudo. Eu no Instagram tô com o fone no mudo e tô com o fone no YouTube. Pessoal do YouTube aí, do Facebook também que estão assistindo ao vivo, também podem fazer perguntas que a gente também consegue ler. Sim. Então, aqui, o primeiro é conhecendo a doença de Parkinson, né? Eu acho que quem lida com ela precisa saber direitinho o que é, o que acontece, né? Então, doutora, o que é a doença de Parkinson? Bom, essa é uma pergunta bastante complexa, né? Para a gente descrever, não pode ser um livro inteiro só para falar o que é. Na verdade, então, de uma forma simples, para explicar para vocês, é uma doença neurológica, né? Que nós damos o termo de neurodegenerativa, porque as células vão morrendo, mas eu sei que esse termo assusta aí o pessoal, então eu prefiro até nem utilizar esse neurodegenerativo, porque essa progressão de degeneração pode variar muito de paciente para paciente, né? Então, é uma doença neurológica que atinge principalmente uma região do cérebro que nós chamamos gânglios da base, e é nessa região, que fica bem no centro assim do cérebro, é onde estão as células dopaminérgicas, que são as células que produzem dopamina. Na doença de Parkinson, ocorre, então, um acúmulo de uma proteína, que nós chamamos alfa-sinucleína, ou seja, uma proteína anômala, e nós não sabemos ainda por quê. Essa é uma das fisiopatologias do Parkinson, né? Mas existem várias outras também sendo discutidas atualmente. E devido a esse acúmulo dessa proteína, aquela célula, aquele neurônio morre, porque enche, digamos, de sujeira, ele morre. E com a morte desses neurônios dopaminérgicos que a gente consegue sentir os sintomas, que conseguem aparecer os sintomas. É necessário por volta de 60% a 70% da morte desses neurônios para que venham os sintomas motores da doença de Parkinson. Então, quando se tem o diagnóstico, normalmente já tem uma grande perda desses neurônios dopaminérgicos e é por isso que a gente tem que fazer a reposição. E como essa degeneração, essa morte, ela continua, então por isso nós chamamos que é uma doença neurodegenerativa progressiva, porque a gente até o momento não tem como parar a progressão desse acúmulo dessa proteína, né? A gente tem apenas como tratar os sintomas dando mais dopamina, né? A gente então tenta reconstituir essa dopamina para que o paciente não tenha tantos sintomas, mas ainda não existe o que a gente chama de medicamento ou terapia neuroprotetor que realmente faz com que regrida esse acúmulo dessa proteína. As boas notícias são que o exercício físico pode realmente enlentecer esse acúmulo dessa proteína. E ontem mesmo na live do Dr. Renato, a gente falou um pouquinho sobre a vacina. A ideia da vacina é realmente pegar o paciente em estágios iniciais, tentar talvez parar, né, com a vacina, fazer de alguma maneira genicamente, digamos,
ou de alguma maneira fazer com que esse acúmulo de proteína não continue, ou mesmo até que consiga reabsorver esse acúmulo de proteína. Bem interessante, muitos estudos, né? Mas o problema é que na doença de Parkinson, como eu estava falando, essa é né, das fisiopatologias reconhecidas. Mas a gente sabe que o paciente também pode ter um problema de mitocôndria e de outras partes do organismo, e por isso que fica às vezes difícil a gente realmente ter um target só, um alvo único de tratamento. Porque às vezes a gente consegue chegar lá, mas existem outras causas que a gente talvez não consiga tratar adequadamente. Mas chegaremos lá. E a doença de Parkinson, qual que é a frequência da doença? Ela é comum, ela é rara, não é tão rara? Perfeito. Então, a doença de Parkinson é a segunda doença neurológica, neurodegenerativa mais comum, atrás da doença de Alzheimer. Então, Alzheimer disparado é a doença mais comum, né? Principalmente nessa faixa etária acima dos 60 anos. Então, a segunda doença neurodegenerativa, mas é a primeira doença que mais cresce. Então, a gente acaba tendo mais casos, digamos, de doença de Parkinson do que de Alzheimer, né? Nos últimos estudos. E é uma doença que acomete 1% da população acima dos 65 anos ou 3% da população acima dos 85 anos, o que é muita gente. Então, se você parar para perguntar, todo mundo teve um tio, um avô que teve, um pai, um vizinho. Então, se você começar realmente a pensar, ou se você tiver numa plateia, se você falar, quem conhece alguém que tem pai? Quase todo mundo levanta a mão. Porque realmente é uma doença que, como a gente fala, pouco às vezes reconhecida, mas que na verdade, se você parar para pensar, muitas pessoas tem alguém em volta que apresentaram pelo menos algum sintoma do Parkinson. Acredita-se que hoje em dia são 6 milhões de pessoas acometidas no mundo todo e que em 2030, ou seja, daqui uns 8, 10 anos, isso vai triplicar. Pode ter até 30 milhões de pessoas acometidas. E isso de triplicar, às vezes acaba, a gente fala, assustando, né? Nossa, tantas pessoas vão ter, mas isso ocorre e esses dados são diversos fatores. Primeiro, porque as pessoas estão vivendo mais. Então, como a gente falou, a gente sabe que quanto mais velho, mais chances de ter, né? Aumenta, né? Então, a idade é um fator de risco que a gente não pode conter, a gente não pode parar, né? Depois, devido à industrialização. Então, a gente sabe, por exemplo, na China vai ter um grande número de pessoas com Parkinson, porque a poluição do ar, os solventes, os agrotóxicos, né, a industrialização realmente aumenta o risco de vir a ter a doença de Parkinson, dentre outros fatores. Então, por isso acredita-se que realmente e nos próximos anos vamos ter um grande número de pessoas diagnosticadas com a doença. Sim, mas é considerado, então, uma doença rara? Não é uma doença. Olha, porque existe, né, os termos doenças raras, né? Que realmente são para doenças muito raras. Por exemplo, ataxias, distonias, né? O Parkinson, ele é uma doença que talvez não tão comum, mas que eu acho que não podemos considerar rara, porque não é rara, porque acomete muitas pessoas. Então, raro realmente quando é bem raro e acomete poucas pessoas, né? Então, não é considerada rara. Que bom, era uma dúvida. No caso precoce? O Parkinson precoce, então, já é uma faixa etária bem menor de pacientes. E aí podemos dizer que seria um pouquinho mais raro, mas eu acho que o Parkinson precoce talvez, não sei, existe uma classificação certinha de doenças raras, eu teria que ver se estaria nessa lista, né? É mais raro a Parkinson precoce do que um paciente com 60 anos, mas eu não sei se entra como doença rara também, na lista, né? Tá certo. E aí, é um ponto muito importante que as pessoas têm muita dúvida, né? Se o Parkinson é igual ao Alzheimer. Essa é uma boa pergunta, né? Só para esclarecer um pouquinho, essas perguntas eu peguei de vocês, né? Assim, durante os meus anos aqui de mídias, do pessoal que me manda no direct, do pessoal que me manda que me faz perguntas nas redes sociais, nas consultas presenciais, e acaba que é de comum interesse, né?
Então, realmente respondia muitas vezes a mesma pergunta. E eu falei, por que não escrever? A pessoa pode, né, ver quantas vezes quiser. Eu acho que por isso tornou o livro tão maravilhoso, né? Que eu torno a repetir, quem não tem precisa adquirir, porque é, uma consulta de mão. Exatamente. Às vezes eu não tenho acesso. E assim, eu quase não ganho nada, né? Na verdade, com o livro. Eu ganho realmente a satisfação de ver vocês aprendendo, né? Realmente é só um valor ínfimo que acaba, né, indo para o editor para poder imprimir, fazer as folhas, enviar, que tudo tem um custo, né? Mas realmente a ideia do livro foi mais ser informativo do que pensando em algum lucro ou algo do gênero. Até não sei, né? Como eu falei, travou aqui tudo para mim, mas vocês, se alguém quiser comentar aqui que se é paciente, se conhece alguém, né? Acho que todo mundo que deve estar na live deve ter interesse na doença, deve ter alguém conhecido. Bom, a doença de Parkinson e Alzheimer, essa é uma ótima pergunta. Tinha uma brincadeira, né? Que falava, deixa eu até lembrar, uma piada, né? Que falava, o paciente de Alzheimer não lembra que bebeu, e o paciente que tem Parkinson acabava derrubando a bebida. Agora me fugiu, né? Eu não sei. É algo assim, né? É melhor dar um pouquinho de pinga pro santo derrubando do que esquecer onde eu coloquei. Também. Algo assim, sei que tinha coisa assim. E é mais ou menos isso. Na verdade, o paciente, as duas são doenças neurodegenerativas, isso que faz com que se confundam. As duas ocorrem mais ou menos na mesma faixa etária, ou, né, ou talvez a demência um pouquinho mais tarde, o que também acaba fazendo com que o pessoal confunda um pouquinho. Mas assim, a demência, como diz o nome, demência de Alzheimer, ela ocorre em um quadro de demência. A demência é quando o paciente acaba tendo diversos esquecimentos, né? Esquece das coisas, e devido a esses esquecimentos ou a essas alterações psiquiátricas, a alteração do comportamento, acabam tendo que ter uma ajuda das atividades do dia a dia. Então, quando é necessário ajuda das atividades do dia a dia, o paciente perde a qualidade de vida devido ao problema de esquecimentos, por exemplo, aí nós chamamos, tem que descartar, né, as outras causas de demência, mas digamos seria a demência por Alzheimer. Na demência, na doença de Alzheimer, normalmente você não tem sintomas motores, normalmente, tá? Porque pode ser que em alguns casos o paciente fique um pouquinho mais rígido, né, tenha um problema de equilíbrio, e os pacientes podem também apresentar os sintomas que a gente chama no Parkinson de não motores, como, por exemplo, problemas do sono. Então, é comum um paciente com Alzheimer ter distúrbios do sono, ter distúrbios do humor, ter, às vezes, com o passar do tempo, evolução da doença de distúrbios para engolir. Então, isso que acaba confundindo. Mas, normalmente, o paciente não tem os problemas motores. Na doença de Parkinson, ao contrário, o paciente começa com sintomas motores e a memória do paciente é excelente, normal, praticamente normal. E o paciente tem a lentidão, a rigidez, o tremor, né? E depois de alguns anos, há 10 anos, dizem os estudos, 5, 10 anos, que o paciente pode vir ter um quadro cognitivo leve, um quadro de demência. Então, depois dos sintomas motores. Então, o motor é predominante. Na Alzheimer, a parte de cognição, de memória, é predominante, né? Essa é a grande diferença. Aqui no YouTube que eu for, melhor derramar o vinho do que esquecer de deixar a garrafa, né? É mais ou menos isso. Então, essa é a grande diferença, né? Para falar assim em relação aos sintomas. Mas lembrando também que mesmo sendo degenerativo, o Parkinson é por acúmulo de uma proteína chamada alfa-sinucleína e o Parkinson é por uma proteína chamada tau, né? Então, também tem uma fisiopatologia diferente. Tá bom? Pessoal, quem tiver dúvida, coloca aí. Parkinson é alfa-sinucleína. Isso. Alzheimer que é outra. Tau, proteína tau, tá? E outros emaranhados neurofibrilares, enfim, outra fisiopatologia que não tem no Parkinson, tá bom? Depois Pode ontem falar. até no grupo teve uma pergunta que relacionando o Parkinson com AVC.
Uhum. Se tinha relação, a pergunta foi se quem tem Parkinson pode ter AVC. Mas acho que não foi isso que ela quis Tem mais dizer. probabilidade. Então, Parkinson AVC não, mas o inverso pode acontecer. Uhum. Seria um Parkinson, um parkinsonismo secundário, que nós chamamos. Não seria muito a doença de Parkinson em si, mas seria um sintomas de Parkinson devido a uma causa secundária, que seria, por exemplo, um AVC de gânglios da base. Então, morre aqueles neurônios do local que causa o Parkinson e o paciente tem o que chamamos de Parkinson secundário a um derrame ou um AVC. Então, o parkinsonismo, né? Então, pode ser que aconteça. Agora, quem teve AVC ter mais chances de ter a doença de Parkinson, não. Muito bom. Existe teste para diagnosticar doenças de Parkinson? O que vocês acham? O que o pessoal acha? Qual a experiência de vocês com os testes? Exatamente. E aí, gente? Você, Vanessa e André, vocês precisaram de teste para ter o diagnóstico? A gente fez teste cognitivo, fez teste da OIR, Uhum. do PDRS, mas não teste laboratorial. Nunca fez. Fez teste genético. Eu fiz teste genético, mas não deu nada. Eu ouvi falar do ressonância, né? Isso. Mas assim, parece que não é tão acessível, médicos não pedem, né? A maioria. Eu já não faço, não, porque se eu já estou com tempo, vou procurar mais sarna para colocar. Já quando já está o diagnóstico feito, aí não adianta mesmo. Então, na verdade, é o seguinte: a pergunta é se existe teste. Na verdade, até hoje, o diagnóstico da doença de Parkinson é clínico. Ou seja, precisa, né, do Parkinson, digamos, parkinsonismo, na verdade, é clínico, onde precisa ter um médico experiente, que entenda, que veja Parkinson todo dia, porque às vezes o diagnóstico é bem simples. Eu quando estou no consultório, às vezes vejo o paciente já vindo para a primeira consulta e vindo caminhando, eu já sei. É assim, é uma questão já de você vê muitas vezes, você já pega uns detalhes muito rapidamente e dá para você fazer o diagnóstico clínico tranquilo. Em outros casos, não é assim tão tranquilo, porque a medicina não é 880, né? O que é bonito a medicina aqui tem muitas peculiaridades. Então, em alguns casos, a gente fica realmente em dúvida, mesmo quem trabalha com Parkinson todo dia, imagine quem não trabalha, né? E quando você fica em dúvida em relação a, por exemplo, se é um parkinsonismo ou se é um tremor essencial, que são coisas bem diferentes, tá? Bem diferentes, mas em alguns casos ainda fica na dúvida, porque tem umas coisas meio atípicas naqueles pacientes. Aí a gente pode sim pedir alguns exames que vão nos ajudar a fazer nessa proposta diagnóstica, certo? Falando assim. Esses exames, eles nos ajudam, mas às vezes nos atrapalham, porque às vezes a gente espera uma coisa e vem outra coisa, vem o outro lado afetado. Então, assim, realmente esses exames têm que ser feitos em lugares adequados e tem que saber por que você está pedindo esse exame, né? Senão não tem necessidade mesmo. Então, normalmente a gente pede, por exemplo, uma ressonância para descartar outras causas, como você mesmo falou, pode ser por um AVC, a pessoa teve um AVC, pode ser por uma lesão, por um tumor, né? Então a gente pede mais para descartar outras formas de parkinsonismo. E aí existem alguns específicos que são, por exemplo, a espectrografia por Trodat, onde é injetado um contraste, né, na veia do paciente, e a gente vai ver quanto de recaptação tem naquela parte dos gânglios da base, normalmente no estriado. E aí a gente vê se tem mais, tem menos, tem seu lado oposto e tal. Então isso pode colaborar com o seu diagnóstico quando você tem dúvida. Mas lembrando que esse exame, ele não vai te diferenciar das formas de parkinsonismo. Então ele não vai diferenciar de demência por copos de Levy, de atrofia de múltiplos sistemas, de demência córtico-basal. Ele só vai falar que tem parkinsonismo. Agora, qual forma é o médico que vai ter que saber, procurando os outros sintomas. Hoje, então, pode falar. Detecta a doença de Parkinson, não tem. Ainda não. Eu acredito que está sendo estudado isso e eu acho que deve ser estudado para que nós tenhamos diagnósticos mais precisos, que é fundamental a gente ter diagnósticos precisos da doença para a gente poder procurar um tratamento mais adequado, procurar realmente um prognóstico adequado. Então, o Parkinson, a doença de Parkinson, nisso ela está muito atrasada, para falar bem a verdade, sinceramente.
Fazer diagnóstico clínico hoje, apenas clínico, eu acho um pouco atrasado e um pouco perigoso, né? Por faltar diagnóstico em grandes casos da população. Ainda mais os casos muito sutis, ou como falei, alguns casos que se confundem. E aí a pessoa é tratada de uma maneira errada, enfim. Então, assim, realmente ter um diagnóstico preciso é fundamental. Estão sendo usadas de diversas formas, por exame de sangue, por líquor, né, pela saliva, extração aqui, né, da glândula parótida, enfim. Vários testes que ainda não chegamos com finalidade. Outra coisa que tem no Brasil, hoje em dia, já tem disponível em grandes centros, é a ressonância, uma ressonância mais detalhada, digamos, uma ressonância com maior definição do cérebro. E a gente pode pedir, o médico pode pedir uma avaliação que chama nigrosoma 1 neuromelanina. Isso começou há pouco tempo no Brasil. Vou chutar, 5 anos, 3 anos, algo assim. E aí você consegue realmente ter uma boa avaliação. Só que, infelizmente, esse exame é só disponível em grandes centros de São Paulo. Acredito que em BH fazem, Curitiba fazem, mas só em cidades grandes mesmo. E nos ajuda realmente o diagnóstico. Só que, mais uma vez, para diferenciar entre parkinsonismo de outras doenças. Não, Parkinson. Exatamente. E, doutora, o Parkinson, a doença de Parkinson é hereditária? Então, essa pergunta, né? Essa eu acho talvez uma das top 10 que eu recebo, né? Meu pai tem, vou ter, desesperado. Então, sim e não, na verdade, né? Sim, em poucos casos. Poucos casos. Tem realmente uma relação assim direta, uma herança dominante que a gente chama, então um gene dominante vai passar de pai para filho, mas é muito raro, raríssimo, né? As outras formas que nós temos de forma genética e, digamos, hereditária, são de formas recessivas. Então, que o pai ou a mãe tem, né, um genezinho lá afetado, não desenvolve a doença, mas aí junta desse pai e dessa mãe, acaba no filho desenvolvendo e assim por diante. Então não é de pai para filho, para neto e assim vai. É só assim pessoas esporádicas na família. Graças a Deus. Exatamente. E isso seria da forma genética, digamos, podemos falar hereditária. Mas a chance de você ter uma doença se tem um familiar é a mesma chance de você ter não tendo ninguém na família. Então, realmente, as pessoas não precisam se preocupar com isso, porque pode ter um gene envolvido e nós acreditamos que existem, e já existem, né, reconhecidos inúmeros genes que podem desenvolver a doença, que podem ser, né, podem estar afetados para levar a desenvolver a doença, mas hoje em dia, independente de ter um gene ou não, né, reconhecido ou não, o tratamento acaba sendo igual para todo mundo. Então, isso seria uma informação a mais que você viria a ter, né? Ou algo, por exemplo, se for realmente, como a gente falou, né? Que vai de pai para filho, aí como que você poderia se prevenir, enfim, isso seria outra conversa. Mas, no geral, as medidas de prevenção e as medidas de boa saúde e as medidas de tratamento são iguais para todos. Eu tinha muito medo de meus filhos terem a doença, entendeu? Uhum. Então, assim, tira 10 toneladas das minhas costas de preocupação. Com certeza, assim, a chance deles, pode ser que eles tenham, tirar 80, porque como eu falei, o maior fator de risco é a idade. Então, quando a gente vai envelhecendo, todo mundo vai aumentando seu risco, né? Então, às vezes tem também por coincidência, né? Então, a gente brinca, se todo mundo devia ter 120 anos, todo mundo vai ter a doença de Parkinson. O que realmente diferencia entre um e outro é essa evolução da doença, a progressão da doença, né? Tem gente vivendo 20, 30, 40 anos super bem. Então, realmente não tem como prever. No meu caso, eu vou viver 60 anos com a doença, tá? Eu quero ver, isso aí. Isso aí, com todos os seus cuidados. Com todos os seus cuidados, eu tenho certeza. A doença, a outra pergunta é, a doença pode acontecer em pessoas jovens? Então, pode, né? Acho que vocês podem falar mais do que eu em relação a isso. Vocês são os experts aí, ó. Vou deixar para vocês essa pergunta. Respondam, por favor. Com quantos anos
vocês tiveram a doença, né? As pessoas mais jovens. A gente estava fazendo uma live e o doutor falou que tinha um paciente com 11 anos de idade. Isso é raríssimo. Sempre tem que aí sim tem que descartar a causa genética, alguma doença genética. Assim, falando em relação ao paciente jovem, como a gente falou, acima de 60 anos, 65 é o mais comum, e abaixo dos 50, mais ou menos, já considera precoce, né? Agora é diferente você ter um paciente com 50 anos diagnosticado de um com 20, né? Vocês concordam? E abaixo dessa idade já considera Parkinson juvenil, que é raríssimo. Aí eu posso afirmar que é super raro. Mas eu tenho muitos pacientes, assim, eu não sei se é por coincidência, por estar nos grupos, né, de vocês, mas eu tenho muitos pacientes com Parkinson precoce, muitos, muitos mesmo. Então eu tenho talvez um viés, né, que obviamente acabam vindo, né, para mim, né, consultar comigo, mas a gente tem um grupo só de Parkinson precoce, então a gente tem muita gente de Parkinson que tiveram diagnóstico por volta dos 30, 40 anos. Então, isso pode acontecer, mas normalmente a gente considera 3 a 5% da população geral de 60 anos. Vocês tiveram com que idade? O pessoal sabe. O meu diagnóstico, eu tive com 42. Mas sintomas, eu não sei, né? Até você pode falar mais. Desde os 14 anos eu tenho um tremor. O meu tive com diagnóstico com 37. 37. Mas desde os 18 aconteceu alguns episódios no exército até. E aí eu fui ver que parece que era doente. E doutora, meu diagnóstico demorou esse tempo todo, porque até tem a ver com a pergunta da Sheila. Ela perguntou se o marido dela, idoso, marido não, paciente idoso tem muita dor na região lombar e, como consequência, imensa dificuldade para se locomover. Não é só idoso, não. Então, eu desde jovem sempre tive dor na nuca, sempre tive rigidez. Até a minha psicóloga na época falava, Vanessa, por que você fala de boca apertada? Né? As pessoas não entendiam. Eu falava Vanessa, meu nome, né? Meu nome, as pessoas entendiam Vanessa, mas é porque a boca estava atrapada desde cedo. Eu cheguei a fazer uma cirurgia minimamente invasiva na cervical por causa de tumores. Aí não achava a origem, a causa, né? Me colocaram no colar cervical rígido. Que loucura. Chegou um ponto que eu não conseguia sustentar a cabeça sozinha mais. Imagina. Entendeu? Não conseguia. Quando eu tirava, eu ficava segurando a cabeça. Ou então já descia ela. Então, assim, cheguei bem no fundo do poço mesmo, né? Sim. E consegui ter a vida novamente depois do diagnóstico. Porque aí eu tive vida. Porque dos 14 até os 42 eu sobrevivi. Sim, que loucura. De informação de médico. Porque ninguém nem julga, nem tem noção que pode ter Parkinson, aí fala que é Parkinson. Não, mas você não tem. É muito novo para ter doença e tal. Né? E eu acho que, no meu caso, foi mais simples. Porque eu tive diagnóstico depois de 8 meses, uns 3 ou 4 meses depois. Só que eu fiz um teste para levodopa, né? Antes, sozinho. Sim. E aí que eu vi que parou o tremor, aí eu fui procurar um médico. E outra coisa, um grande agravante foi a desinformação, com certeza, mas por ter dor, eu só ia atrás de ortopedista, entendeu? Então, todos falavam, Vanessa, tem mais alguma coisa? Por que você fica assim, né, com o ombro para baixo, curvado? Você fica só na defensiva, e na verdade não era isso, né? Você está muito estressada, você tem que viver a vida mais leve, né? Passear. Na verdade, não era isso, né? Tinha algo mais. E isso eu só me afundava, porque eu me sentia ocupada. Claro. Entendeu? Por estar assim. Por que eu não consigo levar a vida mais leve? Por que eu não consigo? Eu sou terrível. Então, assim, eu me sentia culpada por estar me afundando, né? Na verdade, a culpa era das minhas partes.
né? O Sim, pessoal fala muito em lua de mel com a doença. Eu nunca tive, não. Meu, isso aí lua de mel, acho que é um termo inteiro. é lua de mel com Isso mesmo. tratamento, na verdade, né? Quando É. começa a tratar, que aí o paciente melhora, tem diagnóstico. Por isso que a gente estava falando que realmente ter uma forma de diagnosticar adequada, isso também vai ajudar os pacientes para Parkinson Sim. precoce. Eu concordo plenamente. Existe esse retardado no diagnóstico em pacientes jovens, com certeza absoluta, porque passam por diversos médicos, passam muitas vezes, como você falou, até no paciente mais idoso, acaba passando com ortopedista por dor nas costas, muitas vezes o paciente tem lesão de ombro, né, de manguito rotador, vai né, pela rigidez. Então, muitas vezes acaba indo para o ortopedista ou para outros médicos que não têm diagnóstico. E realmente, o médico ortopedista talvez nunca viu um Parkinson precoce, né? Não é culpa dele, mas é realmente algo raro que não está, digamos, tão assim descrito nos livros e a gente não aprende muito isso na faculdade, não. Então, na verdade, primeiro tem todo esse problema Parkinson precoce, que o diagnóstico acaba sendo lento e o paciente acaba sofrendo demais. O que eu acho interessante é ter, então, talvez uma fonte diagnóstica mais fidedigna. Eu peço um exame de sangue, beleza, diagnosticando, né? Seria algo mais simples. E por outro lado, uma vez que o paciente tem um diagnóstico, acontece realmente o preconceito de falar, não, tá se fazendo, não, não pode ter na tua idade, imagine, tá errado. Não só por parte de alguns médicos, mas também de outros profissionais da saúde, e próprios familiares, que muitas vezes até os pacientes me relatam que acabam sofrendo essa discriminação, esse preconceito. Mas acontece, né? Acontece, realmente. Como eu falei, eu vejo muitos pacientes com diagnóstico entre os 30 e 40 anos, mais que os 40. E a gente tem que tomar bastante cuidado, porque eu sempre falo que o paciente. Primeiro, que já está descrito na literatura que os pacientes com Parkinson precoce apresentam uma fenomenologia, ou seja, uns sintomas de uma maneira um pouco diferente. Além de ter tremor, rigidez, mas eles apresentam mais distonias, então, como você falou, mais rigidez, né, de algumas partes do corpo, que o idoso muitas vezes não apresenta. Podem apresentar mais sensibilidade ao uso do levodopa, ou seja, podem ter mais cinesias com o tempo. Enfim, apresentam algumas peculiaridades que o paciente idoso muitas vezes não apresenta. E também o paciente, o que eu acho mais importante é que está numa fase de vida diferente para ter esse diagnóstico. Então, o paciente tem 60, 65, eu considero jovem ainda, tá? 60, 65, eu chamo pessoas super jovens. Meu pai está com 75 e agora que eu começo a pensar, realmente, ele pode ser um idoso, né, agora. Até então, normal, né? Tudo, meus pais, enfim. Então, eu considero aí 70 anos, 75 para mim é jovem. Então, mas eles estão em outra fase de vida. Normalmente, os filhos do paciente mais idoso, né? Ele já está crescido, já está na faculdade, muitas vezes já tem filhos, os idosos já moram sozinhos, já fizeram a poupança. Se pararem de trabalhar, ok, já trabalharam muitos anos. Quando é cometido em pacientes de 30, 40, 50 anos, a história é diferente. Porque muitas vezes tem filhos pequenos ou adolescentes, muitas vezes é a fonte de renda daquela família, é aquele paciente que tem a doença e começa a ter toda uma revolução ali, porque você mexe uma família inteira. Você, aquele familiar que fala, não, como é que eu vou trabalhar dessa maneira, como é que eu vou, né? Como é que eu vou trazer dinheiro, como é que eu vou alimentar, como é que eu vou formar meus filhos? Então, fora as mulheres que muitas vezes estão na idade reprodutiva, ainda tem os ciclos menstruais que também podem interferir. Então, tratar um paciente de Parkinson precoce é muito diferente e outras questões devem sempre ser levadas em consideração em relação aos pacientes com Parkinson, digamos, acima dos 60 anos. É completamente diferente o approach que a gente chama, que a gente vai ter com esse paciente e a gente tem que dar a melhor qualidade de vida, com certeza absoluta. Em relação ao nosso caso, não sei se tem outras pessoas assim. A gente começou com dose muito alta de medicação. A gente tomava de 6 a 8 comprimidos por dia. Comprimido não, né? Comprimido era uns 20. Não, Entre outros. Mas a levodopa era 6, contando com a dose noturna, 6 ou 7. Hoje a gente toma o mínimo, né? Vamos dizer, talvez com o passar dos anos seria de aumentar, a gente diminuiu o nosso caso. Sim. E melhoramos. E melhoramos bastante com isso. Talvez tenha alguma relação. Eu sei que muita levodopa vai travar também a pessoa.
Ou dá outro Então, sintoma. é meio controverso falar isso tudo Mas isso. levodopa é vida. Não, tudo bem, não, vamos, né? Eu só acho, é, na verdade, não se deve reduzir medicamento, a não ser que exista uma razão específica, um ajuste de medicamento, porque se coloca outro medicamento, ou porque está tendo muita disnesia, muito efeito colateral, ou porque se faz a cirurgia, enfim. Eu acho que cada caso deve ser avaliado individualmente. Algumas não existe na literatura dizendo que quanto mais levodopa, mais travado vai ficar. Isso não existe. Não existe, né? O que existe é que realmente pode vir a apresentar mais complicações, mais efeitos colaterais do levodopa. Até tem um vídeo meu no YouTube falando sobre esses efeitos colaterais do levodopa, né? Que eu lancei semana passada, e agora eu vou fazer vários sobre efeitos colaterais. Então, quanto mais dose, mais tempo, mais efeito colateral do remédio que for, né? Quanto mais alta a dose. Mas às vezes é necessário 6, 7 comprimidos, tem pacientes com 8 comprimidos inteiros e 200. Então, assim, realmente é muito individualizado. E aí a gente tem que ver se realmente aquele remédio está fazendo efeito, como que está fazendo, como que está sendo tomado. Então, tem muitos fatores que realmente vão interferir e às vezes a gente consegue reduzir o efeito do Prolopa. Existe algo, eu não sei nem se eu tenho essa pergunta no livro, que chama-se, acho que talvez sim, levodopafobia, né? Que as pessoas têm medo e criou-se toda essa essa ideia aí que o levodopa é tóxico. Várias pessoas perguntam, mas o levodopa vai destruir mais neurônios. Gente, não, pelo contrário, tá? A levodopa ganhou, inclusive, prêmio Nobel, né? Realmente é a medicação mais utilizada para tratar Parkinson. Realmente é uma medicação muito segura e realmente muda a vida das pessoas. Então, não se deve parar, não se deve parar. Tem pessoas que têm feito, vou fazer uma desintoxicação do levodopa, e daí para uma semana. Já vi várias pessoas. Idiota, desculpa, mas é a coisa mais idiota que eu já ouvi na minha vida. E porque acho que intoxica, como tudo, né? Me intoxico com o alimento. Então, eu vou parar de comer, só vou tomar só chá por uma semana. Enfim, são as ideias que surgem por aí e as pessoas compram. Acho que cada um faz o que quiser, né? Cada um sabe o que quer fazer da sua vida. Só que E depois. o problema neurologista fez isso com o paciente. Será? Sim. Será que o paciente não falou que é neurologista? Só que a neurologista tá no. Mas ela não tem. Entendeu? Então, Não tem como. mas não se pode fazer isso, porque a gente sabe, inclusive, que quando se para, você pode voltar com sintomas ainda mais exacerbados e os sintomas podem ficar mais, digamos, piores, e aí você precisa de mais medicamento depois para suprir esse problema. Eu falo sempre, é livre-arbítrio, gente. A minha função como médica é passar informação do que eu tenho nos estudos, que foi provado com pessoas, né, ou minha experiência, talvez, particular, que eu, né, vendo pacientes, vai até a metade. Daí da metade para frente é com vocês, de fazerem o que está descrito, de fazer o exercício, de não fazer, de querer fazer o que quiser. Existem muitos, como vocês mesmos sabem, existem muito charlatão por aí. Não quer dizer que isso é, né, charlatão, mas assim, existem muitos tratamentos de pessoas que acabam ganhando em relação àquilo e tratamentos alternativos que, sinceramente, eu não tenho nada contra tratamento alternativo, contanto seja estudado. Sou muito a favor de tratamentos alternativos sérios como acupuntura, né? Milenares. Acupuntura, massagem, yoga, meditação. Sou muito a favor, acho que ajuda muito. Mas tratamento, vamos fazer, por exemplo, hemotransfusão. Gente, para mim isso aí. E daí eles cobram, assim, absurdos do paciente. O paciente paga feliz da vida e depois não funciona. Ou ele causa um mal. Né? Tiram proveito do desespero Totalmente. do doente, né? Exatamente. Isso é muito cruel. É muito triste. E as pessoas também, assim, por um lado, eu fico muito triste por as pessoas fazerem isso, por outro lado, eu fico muito triste pelo paciente que faz isso, porque realmente eles acreditam naquilo. Só que esse paciente também tem um pouco de culpa, porque por mais que ele tenha esperança de ficar melhor com aquilo, talvez também faria, mas ele ainda tem que se informar realmente antes de fazer qualquer procedimento de fontes seguras, né? E o que acontece? A gente informa e fala e a pessoa não acredita e faz. Então, realmente, outra coisa que eu vejo muito é que as pessoas pagam por tratamentos extraordinários, o preço que for, eu acho maravilhoso. Quando vão para o médico, mais caro, melhor. que caro, o médico é muito caro,
O médico, ai, não dá um descontinho, não, é absurdo. E daí a pessoa não investe no médico que estudou por muitos anos, não investe naquela consulta realmente especializada para investir nesses tratamentos. E não funcionam. E quando a pessoa vai fazer, paga em 10 vezes, mas ninguém fala um A e pagam o que for. E esses tratamentos, eu sempre falo, se é um tratamento que fala sobre cura, milagre e é caro, fique com o pé atrás. Cura, milagre e é caro, fique com o pé atrás, vai estudar antes de fazer qualquer coisa. Antes de vender o carro, estude. Veja se aquilo realmente, quantas pessoas, não faça com emergência. Porque se é caro e é cura e é milagre, milagres, eu acredito em Deus. Exatamente, eu acredito em Deus, acredito na sua fé. Agora, que algum tratamento lhe traga algum milagre, sinceramente, eu ainda quero ver. Eu sempre uso o Michael J. Fox como referência. Totalmente. O cara tá com uma fundação muito grande. O cara estuda isso. O cara não tem a cura ainda. Entendeu? Você tem total razão. Ele tem o dinheiro do mundo. Ele tem todos os melhores cientistas trabalhando para ele. Ele tem o dinheiro para trazer todos os cientistas do mundo inteiro. E ele não tem a cura? Então, gente, vão na página do Michael J. Fox, vejam as terapias que estão sendo oferecidas lá. Vocês podem, inclusive, participar de diversos estudos, etc. Então, realmente, fiquem atentos. Eu acho que não tem nada de emergência para ontem. Eu acho que tudo pode ir com calma. Você pode ler, pode estudar, pode perguntar. Hoje em dia, com acesso aí, informação em todas as mídias sociais, em tudo. Hoje ficou tão mais fácil, né? Antigamente, o paciente não tinha tudo isso, né? Tinha que depender só de um médico. Tá, hoje em dia vocês têm informação na palma da mão. Então, os grupos, né? Os grupos de vocês, né? Os grupos sérios de WhatsApp, grupos que realmente trazem uma informação coerente. Vocês podem ir lá jogar, souberam disso, as pessoas vão falar, né? Então, sem tomar cuidado. Aproveitando em falar que a gente está falando em doença, em remédio, tem uma pergunta aqui, que é o que causa a doença de Parkinson? Isso me parece que o Zezé Pimentel perguntou se medicamento pode causar. ser um gatilho, causar o Parkinson. Então, o que causa a doença de Parkinson? Perfeito. Só fazer um adendo, acho que a gente vai conseguir fazer um capítulo hoje só, pelo tempo. A gente pode fazer vamos fazer um por vez, temos 10 lives aí. Passar do ano, tá? É bom que legal. Nossa, muito gostoso. Exatamente. A gente tá lendo e estudando. Show de bola. Falta muita informação ali, né? Eu dei uma resumida geral, mas enfim. Agora a gente batendo papo, a gente pode ir complementando as informações. Então, o que você falou em relação ao medicamento pode acontecer. E aí a gente chama de Parkinson secundário, né? Que pode ser ocasionado por outras razões, como por exemplo, por medicamentos. Então, medicamentos que eles fazem, medicamentos? Eles a gente chama depletam a dopamina, ou seja, matam a dopamina, matam os neurônios dopaminérgicos. Principalmente, por exemplo, medicamentos para labirintite, né? Então, a grande maioria dos medicamentos para labirintite, eles são medicamentos que eles acabam com a dopamina, então, obviamente, acabam com a dopamina, você pode desenvolver. Então, assim, antieméticos, né? Medicamentos que bloqueiam a dopamina, então, remédios para vômito, alguns antihipertensivos, alguns antipsicóticos, principalmente os passados, antipsicóticos que eram usados então para depressão, para alucinação, eles realmente fazem isso, eles bloqueiam a dopamina. Não quer dizer, né, acho que bem ressaltar aqui, que todo remédio, todo mundo que tiver que tomar vai ter o Parkinson. O que a gente acredita que seja, então, por exemplo, claro que o tempo de uso, como a gente falou antes, né, o tempo de uso da medicação pode acarretar esse parkinsonismo secundário, então a gente fala parkinsonismo secundário é medicamento. E outra coisa que pode acontecer é que o paciente já estava desenvolvendo a doença leve, sutil, e aí você começa a tomar esses medicamentos e ela vem mais rápido a doença. Então você acaba matando os neurônios mais rápido e acaba acontecendo, e se era para acontecer com 60, acontece com 50, por exemplo, né? Então, você nada mais está fazendo que destruindo os neurônios dopaminérgicos utilizando esses medicamentos. Existem casos que precisam ser utilizados, como a gente fala, anyway, anyhow, de qualquer maneira, então a gente tem que sempre colocar no balanço o risco-benefício do medicamento, mas, por exemplo, os pacientes que já têm Parkinson, a gente sabe que esses remédios são proibidos, porque vão piorar a sua doença. Então, tem que ser evitados. Eu falo proibidos porque alguns podem realmente serem proibidos, outros têm que ser evitados, dependendo qual outra doença esse paciente precisar tratar. Então, existem alguns medicamentos para labirintite que prejudicam menos, existem antipsicóticos que prejudicam menos,
Então a gente sempre vai optar por esses medicamentos que fazem menos destruição neuronal. Né? Então pode acontecer sim, a gente chama Parkinson secundário para o medicamento e o tratamento é igual à doença de Parkinson. O que a gente vê nesses pacientes com Parkinson medicamento, eles têm muitas vezes um tremor um pouco mais rápido, então a fenomenologia é um pouco diferente, mais rápido, e não respondem tão bem ao tratamento pela doença e acaba sendo um pouco a progressão mais lenta, digamos. Então é bem mais lento, acaba às vezes não tem muitos outros sintomas, tem só os sintomas motores, mas não tem nenhum sintomas não motores, então é um pouquinho diferente, mas realmente a gente chama de parkinsonismo secundário. Outras causas da doença de Parkinson, que a gente sabe, na verdade são causas externas, né? A gente sempre fala assim que para você ter a doença de Parkinson, você precisa ter um fator ambiental, ou seja, ser influenciado pelo seu ambiente, associado a uma predisposição genética que você tenha, né? Então, você já tem uma predisposição a ter a doença, a ter menos neurônios dopaminérgicos, e devido a todos esses, a combinação desses fatores ambientais, você desenvolve ela a certa idade. Isso é um grande X da questão, né? De como chegar no tratamento, né? Quais são esses fatores que ajudam e quais são os que de risco, né? Quais são os que te levam à doença e quais são os que protegem da doença. Porque a gente precisa descobrir isso. E o problema é que muitos são modificáveis e outros não. Então, como eu falei, um dos fatores de risco é você ficar mais velho. Eu não tenho como modificar, você parar de crescer. Outro fator de risco é, por exemplo, a poluição. Talvez eu possa melhorar. Então, eu moro, nem sempre, né? Mas se eu moro na China, eu vou morar no Pantanal. Talvez a poluição no Pantanal é bem melhor que a China. Ou eu moro numa cidade, vou mudar para outra, vou mudar para o campo, vou mudar para... Então, assim, realmente, talvez isso, a poluição, dá para mudar um pouquinho. Outra coisa que nós sabemos que pode interferir, realmente, são Ai, tá com hora que eu fosse falar. Não é solventes, né? Alguns. Então, alguns lugares, alguns tipos de trabalho que utilizam solvente, tinta, então alguns são tóxicos e podem desenvolver a doença ou, né, levar o paciente a ter a doença. Existe o paraquat, que é um agrotóxico. Como chama? Paraquat, um agrotóxico muito utilizado no Brasil, foi suspendido e agora voltou porque já está mais que comprovado que aumenta muitas vezes a chance do paciente vir a desenvolver a doença de Parkinson. Então, por exemplo, os agricultores que trabalhavam com aquilo, ou as pessoas que moravam perto de... Eu falei assim, às vezes a pessoa vai para o campo para ter menos poluição, mas acaba sendo né, afetado pelos lençóis freáticos, né, que acabam absorvendo esses agrotóxicos e a gente acaba ingerindo, querendo ou não. Então, nos alimentos, né? Então, assim, quanto menos agrotóxico, e principalmente esse que é o paraquat, tem várias leis para banir. Em vários países foi banido, porque realmente aumenta absurdamente o número de você vir desenvolver uma doença neurológica. Então, a gente pode evitar. Por outro lado, a gente tem que ver sempre os fatores de proteção, que é o exercício. Então, quanto que aquela pessoa exercitou na vida inteira? Quanto que ela faz exercício? Outro fator de proteção que a gente acredita que tem estudos é com a cafeína. Então, quanto que a pessoa toma de café por dia? Né? Então, se a pessoa bebe, se a pessoa tem outra doença, então são muitos fatores, né? Muitos fatores envolvidos, prós e contras, que é difícil a gente achar a perfeita combinação. E algumas coisas a gente não consegue evitar. Então, realmente, o ideal é você se conhecer, que está escrito aqui no livro, reconhecendo os fatores de risco e quem tem a doença, ou quem pode ter uma predisposição, ou quem quer, digamos, se prevenir, é tentar evitar todo esse tipo de exposição e tentar evitar o máximo que puder ter uma vida mais regrada e mais saudável possível. O café, qual que é a relação que você falou? Existem alguns estudos, inclusive eu participei de um em Curitiba com a cafeína. Na verdade, não é nem só café, né? Porque pode ser café descafeinado e não funciona. É a cafeína que pode ser encontrada em alguns chás, né? Chá preto, pode ser na Coca-Cola. Existem alguns alimentos que têm cafeína, inclusive, se eu não me engano, pimentão. O pessoal aí do nutrição aí, Parkinson, pode me orientar, mas eu acredito que o pimentão tem também um pouco cafeína. Acredite-se que a cafeína seja neuroprotetora. A gente participou, eu fiz um trial em Curitiba, na Associação de Parkinson, quando eu trabalhava lá, com os pacientes, eles tomavam umas cápsulas, a gente tinha o placebo e tinha as cápsulas com cafeína. E aí, né, os pacientes tomavam e a gente acreditou, a gente viu que os pacientes melhoram da parte de sintomatologia.
melhoram. Estão tomando 2, era considerado, se não me engano, na época, 2 ou 3 xícaras de café. É que depende se é expresso, se é coado, então é toda uma, né, uma conta. Então, realmente vimos que melhoravam os sintomas motores. Então, acreditou-se que poderia ser neuroprotetor. Foi feito um segundo estudo e aí não conseguimos comprovar. Então, infelizmente, a cafeína não é neuroprotetora, mas nós acreditamos que realmente possa melhorar alguns sintomas do paciente e possa, digamos, prevenir quem não tem a doença para que depois, digamos, com que seja algo realmente um fator de prevenção. Então, quem toma 2, 3 cafezinhos aí por dia, supostamente é bom para o Parkinson, mas hoje mesmo tive uma discussão, mas aí é ruim para ansiedade, é ruim para o tremor, é ruim para... Então, assim, na vida, né, a gente tem que ponderar, e eu falei sempre que ponderar doses, não é para sair tomando um balde de café por aí, porque realmente talvez não seja a melhor opção. Doutora, uma pergunta que fizeram faz muito tempo. Eu até me fiz também. Por exemplo, se o paciente, uma pessoa não tem a doença de Parkinson, por um motivo aí, o médico dá um medicamento, a levodopa para ele, por exemplo, ele tolera, vai tomando por exemplo, 5 anos. Só que não tem a doença de Parkinson. Aí depois erraram no diagnóstico. Já aconteceu isso. Pode acontecer. Né? Tiraram o medicamento dela. Só que fica com sequela? Pode ficar com sequela? Então, na verdade, não. Se a pessoa realmente não tem parkinsonismo, não. Pode tirar. Mas assim, o seu organismo começa a ficar acostumado com aquela medicação que está dando mais dopamina, então tem que ser retirada aos poucos e lentamente. Mas qualquer diagnóstico que for feito de qualquer doença e a pessoa está tomando um remédio para uma doença que ela não tem, seja ela qual for, você consegue retirar o medicamento. Né? Claro que tem que ser feito, como for 5 anos tomando, tem que ser feito de uma maneira bastante cautelosa. E é muito interessante também que esses pacientes, muitas vezes eles tomam, acontece mesmo, e erro diagnóstico, os pacientes acabam tomando o medicamento por muitos e muitos anos e não apresentam discinesias. Então, isso foi comprovado também. Então, porque discinesias vai acontecer só em pessoas que realmente têm Parkinson. Até que quando eu vejo um paciente com discinesia, eu falo, tenho certeza do diagnóstico, né? Porque quando o paciente não tem Parkinson, ele não tem discinesias, mesmo tomando medicamento há muitos anos. Então, isso é algo interessante. Mas, realmente, o paciente pode retirar, sim, e tem que ser feito com cuidado. E, doutora, tem alguma maneira de prevenir a doença de Parkinson? Café. Café. Aí, ó, toma um pouquinho de café. Então, assim, isso a gente já conversou um pouquinho, né? Rapidamente falando, então, exercício físico, né? Mirando aí nos fatores de prevenção, nos fatores, não nos fatores de risco, mas evitando os fatores de risco, você previne, e vendo os fatores positivos, né? Como eu falei, você ter uma boa alimentação, né? Então, alimentos que não sejam, evitar alimentos inflamatórios, né? Como carne, farinha branca, açúcar, né? Embutidos. Então, ter uma boa alimentação é fundamental, com bastante frutas, verduras, peixes, digamos, né? Enfim, ter um balanço aí de tudo e tentar evitar esses alimentos pró-inflamatórios, então sempre passar por um nutricionista, ter uma vida mais saudável possível, tentar evitar bebidas alcoólicas, fazer exercícios regulares. Exercícios regulares demonstrou benefício em todos os âmbitos, não só para Parkinson, mas também para doenças de Alzheimer, para diminuição, risco cardíaco, diabetes. Então, a gente não pode pensar só no Parkinson, tem que pensar em qualquer outra doença também. Fazer exercícios mentais, né? Sempre estar com o cérebro ativo, procurar uma nova profissão, uma nova língua, um novo exercício, um novo amigo. Então, fazer atividades mentais, isso também ajuda. E bem por aí, assim, a gente tem que ver os fatores, como eu falei, que podem causar e evitá-los, e sempre ter uma vida o mais saudável possível para ter esse cérebro mais saudável. Sim. Até colocando aí que a gente diminuiu bastante. Não foi a gente que tirou o medicamento. Né? Só que tem outro detalhe também. Antes de eu vir para cá, para Uberaba, minha vida era uma vida na cidade que eu vivia. Depois que eu vim para cá, mudou bruscamente o negócio. Fator ambiental. Você vive num local de muito estresse, alguma coisa, você vai ficar ruim. Sim, seu trabalho. Então, às vezes, o trabalho ele gera muito estresse.
né? Então, às vezes, mudar o teu trabalho. Às vezes, você também não tem amigos, então você ter um âmbito social, você participar, às vezes, de um futebol, de uma roda de conversa, de um... trocar um instrumento, né? Vocês tocam a bateria, isso é incrível, né? Então, isso é realmente algo que ajuda no cérebro, na saúde mental em geral, né? Então, se você também está no trabalho, ou o sono é algo também muito importante. Se você está no trabalho, você não consegue dormir, você é estressado. Então, sempre que você tem um estresse, seja ele qual for, você libera, né, estresse oxidativo, você está matando neurônio. Então, realmente, tem que... Às vezes, não é possível você reduzir o estresse da sua vida, mas o máximo que você puder ter controle, né, fazer todas aquelas medidas que a gente fala, de dormir bem, de se alimentar bem, de fazer meditação, de parar, né, ter tempo. As pessoas, às vezes, né, não tem tempo para comer, não tem tempo para fazer, não tem tempo. E isso daí, querendo ou não, em algum momento a gente vai pagar essa conta. Com Então, certeza. então tem que, não só para quem tem Parkinson, não, mas no geral, as pessoas têm que realmente parar um pouco, né? E agora a pandemia, acho que as pessoas foram obrigadas a parar e repensar na vida. Eu acho que isso é fundamental. Doutora, um capítulo só. Olha, gente, Aí, ó. um capítulo só do livro. Já pensou Boa! quanta informação? Show de bola! Adorei esse bate-bola aqui. Amei! Vou estar pronto para a Pois próxima. Eu também gostei muito. Tenho certeza que todo mundo que acompanhou aí gostou demais. É muita informação. E tem mais 9 capítulos pela Bora frente. lá! Pessoal, quem não adquiriu na Amazon, tem, ou entra em contato com a doutora Mariana, Uhum. pelo Instagram lá. Sim. E custa R$50 e R$49. É isso, Sim. né? 49 É isso, 49, daí o PDF acho que é 20, algo assim. E peçam, gente, rapidinho, para vocês acompanhar junto com a gente, fazer nosso estudo. É muito legal. E aí, se tiverem mais dúvidas, vocês falam, me perguntam. O que dá para fazer é sempre um update por ano, né? Então a gente pode incluir aí novas informações. O que me falaram é que tá demorando um monte o frete. Daí eles ficam, né? Ah, doutor, não chegou, acho que tá 2 semanas ou 3, não é culpa minha, não tem nada a ver com isso, é dos Correios, não é culpa da Amazon, realmente é dos Correios, mas o livro chega e chega para todo mundo, podem ficar bem tranquilos. André, só queria te falar uma coisa. Quando você salvar aqui a live do Instagram, agora dá pra gente compartilhar. Então, daí você só coloca colaborador. Eu acho que agora tem uma. Isso. Porque antes ficava só com você, né? Agora, daí eu já salvo para mim também aqui. Aí a gente fica com a live em todos os lugares, mais acessível para todo mundo. Fechado, pessoal. Sigam a doutora Mariana Moscovici. Sigam Batera. Fernando Parkinson e Batera Parkinson também. Tanto no Instagram, Facebook, YouTube. Tudo mesmo mundo. E a doutora Mariana falou da importância da alimentação. Quer deixar indicado aqui nutrição ou nutricionista? Nutrição no Parkinson. Eu acho que tem nutricionista do Parkinson também. Nutrição no Parkinson. É a Raquel e o John. Eles Show de bola. Já foram alguns quilos, eu não posso falar ainda. Mas Boa. tá bom demais. E vocês vi que vocês estavam falando no começo da live que vai ter o evento da Viva Parkinson, dia 10. Sim. Vai ser na Vila Germânica, Blumenau, galera. É muito legal. Não sei que é. Eu sou de Balneário Camboriú, fui muitas vezes para o Oktoberfest, tenho um carinho super especial pelos meus amigos e por todo mundo de Blumenau, é bem próximo assim a mim, né, como pessoa. Já estive na Vila Germânica várias vezes. É muito, muito, muito legal. E o evento está incrível, inclusive com a apresentação. O que vocês vão fazer por lá, hein? Vocês vão tocar? Como é que vai ser? Qual que é a especialidade? Nós faremos... Pode falar ou não? Workshop com bateria, né? Que massa. Deu para ir a banda inteira. E palestra. E um trem que só ao vivo. Vai ser muito bom. Vai ser show. Estou super empolgada. Posteriormente vai ser divulgado e vai ser passado no Brasil inteiro, vai cair para fora também. Não, é alucinante. Está saindo um documentário do Instituto. Do Instituto não, na nossa vida. Isso vai entrar no meio também, vai ser a doutora tá no meio também. Legal. Legal, gente. Gente, muito massa. Eu queria muito estar presente nesse evento aí, porque vai estar todo mundo, né, que eu falo diariamente. Infelizmente, estou aqui, vocês estão na Vila Germânica, eu estou aqui na Germany mesmo. Mas eu vou estar acompanhando aí, né, o decorrer do dia, com tudo que vocês vão estar postando e mostrando pra gente. Acho que vai ser muito legal, parabéns.
a todos e a vocês também. É isso. Vamos para a próxima, então. Nos vemos, acho que semana que vem ou na outra, né? Algo assim. Sim, Depois com a gente certeza. mostra. Quarta-feira que vem, às 9 da manhã, tem uma outra live com a Quarta-feira. doutora. Fechou. Infelizmente, hoje à noite não vai ter live, porque a gente vai estar voando lá para Blumenau. Delícia! Viva a Parção! Massa! Massa, muito massa. Bom demais. Valeu, então. Beijão para vocês. Beijão. Bom evento e a gente se fala. Obrigada, pessoal. Obrigada, Valeu, até gente. mais. Obrigada a todos que participaram. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tamo junto com a Batera. Tamo junto.